Olá, eu sou Marcelo Suzar, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema, um assunto que está rodando aí as redes sociais, a grande mídia, a pequena mídia independente também. É o tema sobre o corte de 30% do orçamento das universidades e institutos federais. Antes de começar, eu vou fazer algumas considerações. Primeiro, eu sou servidor público federal. Sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, faço parte da equipe do curso de agronomia aqui do CEUNES, em São Mateus. Eu estou na universidade desde 2004, tem 15 anos que eu estou na Universidade Federal do Espírito Santo. Quando vim para São Mateus em 2006, fui coordenador de curso por 2 anos, depois mais 2 anos, e fui diretor do centro, da implantação deste campus aqui, com 17 cursos de graduação. Então eu tenho uma vasta experiência administrativa, além do nosso trabalho como professor, pesquisador, extensionista, né? Projetos de extensão que a gente também trabalha. E então eu posso explicar um pouco para vocês sobre o que é essa manchete, o que é correto, o que não é correto, a forma como está sendo abordada. Então vamos lá. Antes de tudo, eu sou brasileiro. Antes de ser professor, de ter ocupado cargos administrativos na universidade, de ordenador de despesa, eu sou brasileiro, quero que o Brasil dê certo, nós precisamos avançar muito na educação no país, então eu torço para tudo dar certo. E aí, entrando diretamente no tema, corte de 30%. Primeiro, com relação ao termo corte. Nós podemos dizer que é corte? Não, não podemos dizer que é corte. Por quê? Porque o orçamento previsto para a universidade, orçamento, não é dinheiro vivo, é orçamento. A União precisa ter arrecadação para esse orçamento virar dinheiro. Então, o que houve foi um contingenciamento. O recurso está seguro, ou seja, o dinheiro que estava na conta foi recolhido, por assim dizer, está retido. E vamos ver como é que vai acontecer. Então, quer dizer, não foi corte. Não podemos dizer ainda que houve corte. Então, o termo não está correto. E quando isso acontece, quando há um contingenciamento, qual que é a mensagem que é dada para o reitor, os gestores de qualquer instituição? É o quê? Opa, está faltando dinheiro. Eu preciso me reorganizar para poder eu conseguir concluir o ano e realizar as entregas que eu preciso fazer na minha instituição. Então eu tenho que replanejar se não está tendo recurso suficiente. Então vamos lá. Então com relação ao corte, está claro, né? E aí com relação aos 30%. É 30% conforme a mídia está dizendo, as manchetes, 30% de cortes, que não são cortes, são contingenciamentos. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso também. 30% ou 3,5% conforme o ministro já apresentou no Senado, já tem vídeo circulando aí, da fala dele mostrando, tem aquela live junto com o presidente Bolsonaro dos chocolates, dizendo dos 3,5%. Bom, o que está claro, o que é real? Do orçamento da universidade, ou qualquer outras instituições, do orçamento das universidades, dos IFES, quase 80% desse orçamento é para pagar salários, é para pagar auxílio estudantil, bolsas, estes recursos que somam quase 3/4, desse orçamento, 3/4 ou até mais em algumas universidades, depende de cada universidade, mas na sua maioria aí está próximo aí desses 80%, tá? São recursos
despesas obrigatórias. Então, não são passíveis de contingenciamento, certo? Claro, se não tiver dinheiro para pagar, não vai ter como pagar, como aconteceu em alguns estados, Rio de Janeiro, né, Rio Grande do Sul, outros estados tiveram salários atrasados. Por quê? Porque não tinham dinheiro no governo, que não tinha arrecadação. Ah, mas tinha orçamento. Ah, tinha orçamento. Orçamento é uma expectativa, tá certo? Se o governo do estado, se a União não arrecadar, não tem dinheiro. É uma conta simples. Assim como você faz no seu negócio, na sua casa, você tem uma expectativa de arrecadar X dinheiro, então você vai ter esse gasto. Se você está prevendo que não vai receber aquilo, ou a sua empresa diminuiu o faturamento, você vai continuar gastando do mesmo jeito? Ou vai se replanejar, vai mudar, vai enxugar aqui, vai ajustar ali, até que você consiga recuperar aquela receita e continuar com a receita que tinha anterior? Não, vou continuar gastando a mesma coisa e vou quebrar? Né? Então é a mesma coisa. Né? Essa é a mensagem que é dada com esse contingenciamento. Então, voltando à questão dos 30% ou 3,5%, né? Se da despesa obrigatória, né, com salários, bolsas, auxílios estudantis, etc, então alguns itens que são obrigatórios, somam quase 80%, como é que pode ser 30% de contingenciamento? Está errado. Não é 30% de contingenciamento. Esses 30%, eles estão relacionados a 30% de 1/4 aproximadamente, que são os recursos não obrigatórios ou discricionários. O que são isso? São os recursos que o reitor gasta da forma como ele quiser. Essa parte do recurso, que vai aí, dependendo da universidade, né? Se a folha estiver muito alta, vai ser em torno de 20%. Se as despesas obrigatórias forem menor, vai ser em torno de 25%, 30%. Então, desse recurso foi contingenciado em torno de 30%. Então, esse valor do total do orçamento, conforme o ministro apresentou, ele disse que é 3,5%. Com certeza, essa semana vai chover novas outras informações, eles vão vasculhar essa questão aí essa semana e vai ter uma informação até talvez diferente desses 3,5%, mas não é 30%. Isso tem que ficar claro. Não é 30% do orçamento da universidade. Tá certo? Bom, então ficou claro essa questão. Não é corte, é contingenciamento. E não é 30%. É 3,5% do orçamento total. Tá certo? Mas pode-se considerar 30% das despesas discricionárias, dos não obrigatórios. Então a informação tem que ser dada dessa forma. E não 30% do orçamento. Porque não é. Não é. Uma universidade recebia, né, 1 milhão e ela vai passar a receber 700, porque 300 vai ser recolhido. Não é isso, ok? Bom, mas dando continuidade, né, a essa questão, eu pergunto agora, eu posso afirmar que já houveram cortes em anos anteriores na educação? Nas universidades e nos IFES? Eu posso afirmar que houve? Sim, posso afirmar que houve sim. Isso já aconteceu em anos anteriores. Então vamos lá aos dados, né? Já está circulando também na rede social as manchetes dos anos anteriores, né? 2014 e 2015, a Dilma, ela cortou, tá certo? Inicialmente foi contingenciado, mas até o final do ano, final do exercício, registrou-se um corte, tá, de 9,7% em 2014 e 8,1% em 2015. Isso representou mais de 10 bilhões em cada um desses anos. Cadê a resistência em 2014 e 2015 contra a Dilma? Vamos lá, o Lula, no governo em 2010, teve cortes de 20 bilhões de reais na educação. Então, isso já aconteceu, tá certo? Em outros anos anteriores. E hoje, 2019, qual é o valor contingenciado até o presente momento? Qual é o valor?
5 bilhões 830 milhões. Esse é o valor contingenciado, muito menor do que os valores cortados, porque o exercício do ano já se concluiu, então não estamos falando de contingenciamento, acho que isso está claro para todo mundo, né? Se eu já tenho o resultado do exercício dos anos anteriores, esse resultado é corte efetivo, né? 10 bilhões em 2014, mais 10 bilhões em 2015, 20 bilhões em 2010 e agora tem um contingenciamento de 5,83 bilhões. Isso é o que está até o presente momento, tá certo? Então fica claro isso daí, né? Vamos lá. E aí vem a outra pergunta. Qual é a razão desse contingenciamento? Por quê? O que está acontecendo? Bom, eu acho que todos entendem por que ocorre contingenciamento. Se um governo estadual ou federal, tá, tem uma previsão de receita para cumprir um orçamento previsto e essas previsões não estão acontecendo, estão sendo menores, é sinal que eu não tenho dinheiro para cumprir o orçamento previsto. Se eu não tenho dinheiro para cumprir o orçamento previsto, eu tenho que segurar as contas. Eu não posso continuar gastando se não consigo vencer até o final do ano. Será que nenhum gestor entende isso? É tão simples. Agora, qual é o motivo? Qual é o motivo? Foram os 4 meses de governo do atual presidente Jair Bolsonaro? Ou está sendo as crises anteriores que vem acumulando? Vamos ver os números. Vamos ver os números. A Dilma entregou em 2016 o país com 11,5 milhões de trabalhadores desempregados. 2017 já pulou, né, para 12,7, quase 13 milhões de empregados. 2017 é reflexo de 2016, tá certo? E aí continuou subindo, 2018 já estamos a 14 milhões de desempregados. Isso é o quê? Isso é agora? Ou são as ações, atitudes dos governos anteriores? Então a bomba está aí, ela está explodindo, né? E vamos lá. Se os governos anteriores, né, conforme nós temos os dados e as manchetes dos anos onde houveram os cortes na educação, fizeram esses cortes, eles usaram esse dinheiro para quê? Bom, eu tenho visto os resultados aí, né, da Operação Lava Jato, mostrando, prendendo ex-deputados, ex-ministros, ex-presidentes, com corrupção, com dinheiro desviado para propina, dinheiro para campanha eleitoral, dinheiro mandado para os países comunistas, para as ditaduras comunistas, né, para financiar infraestrutura via BNDES, onde já se viu, nós, um país que um saneamento péssimo em quase todo o país, tá? Em vez desse recurso do BNDES estar fazendo infraestrutura de saneamento no nosso país, está fazendo ponte, viaduto, autopistas, portos, aeroportos, nas ditaduras comunistas, amigos do Lula, tá certo? Então, agora, se vocês não conseguem enxergar, né, este fenômeno que aconteceu no país, né, eu não posso fazer mais nada. Eu acho que os dados, os números e os fatos são claros, né? Então, o país está em crise, tá certo? O recurso não tá sobrando e as medidas adotadas, né, pelo presidente Bolsonaro, né, reforma da Previdência, o pacote anticorrupção do Moro e anticrime, a recente medida provisória da liberdade econômica, que vai para o Congresso para ser aprovada. Então, inclusive a estruturação do governo para ficar mais enxuto, gastar menos, tá certo? O que está acontecendo? O Congresso está segurando. A oposição já é oposição por oposição, tá certo? E o Centrão tá lá,
querendo ganhar vantagem, tá certo? Lá no toma lá da cá, que o nosso presidente durante sua campanha eleitoral se manifestou contrário a essa política do toma lá da cá, tá? E o Centrão está pressionando, segurando a reforma, segurando as demandas do governo. Em março, o governo fez uma solicitação de crédito suplementar de 250 bilhões. Esse recurso é para quê? Para pagar pensões, pagar aposentadorias. E se o Congresso não aprovar até junho, não vai ter esse dinheiro, porque não está tendo arrecadação. O país está numa sinuca de bico. É igual aquele caso do ovo e a galinha, quem veio primeiro? Ele não cresce porque está na iminência de quebrar, tá certo? Ele não está mostrando que está quebrado, mas está quebrado, está sem dinheiro, tá? E não cresce, tá certo? E não pode mostrar que está quebrado, tá certo? Porque senão ele não vai. Então fica nesse negócio, né? Nem cresce, né? E fica nesse dilema. Se não tiver aí a aprovação da reforma da Previdência para essa economia de R$1 trilhão, que vai ser um sinal para as empresas dizer, opa, o ajuste fiscal foi feito, nós podemos botar recurso nesse país. Se as medidas anticrime e anticorrupção, que vão gerar mais segurança e vão coibir e prender com mais firmeza os corruptos, esses ladrões do dinheiro público do nosso país. Tá? Se as medidas de desburocratização, de liberdade econômica não forem aprovadas, o país não deslancha, não vai. Então isso tudo está segurando o país. E o Centrão, tá? Que são os deputados do Centrão, estão manipulando para onde eles forem, tá certo? Se não tiver o toma lá da cá, tá? Então nós estamos aí num dilema muito grande, tá certo? Mas vamos lá, vamos continuar aqui para a gente finalizar o nosso vídeo, né? Bom, então, eu não fico feliz com essa medida do governo de contingenciamento dos recursos, do orçamento da educação, das universidades e dos institutos federais. Claro que não. Eu amo a minha instituição, eu sou cada vez melhor, mas eu sou brasileiro antes de tudo. O país está quebrando. Quem não enxerga, quem não vê isso, tá certo? Quem não está buscando informação e está ouvindo o que essa mídia porca coloca na cabeça do povo e acreditando em primeira instância em qualquer coisa que se fala, sem buscar a informação correta, fica aí divagando e falando besteiras e não está entendendo o que está acontecendo. Então, antes de tudo, eu sou brasileiro e precisamos aí de avançar. O país precisa retomar o crescimento. Nós precisamos sair desse crescimento medíocre de menos de um dígito para mais de 10%. É a única solução que nós temos para ganhar realmente credibilidade e aí sim, com todas as reformas, todas as medidas feitas, ter recurso maior para a educação, ter recurso para a saúde, ter recurso para a segurança, controlando a corrupção, porque nos governos anteriores o dinheiro que não foi para a educação, que foi cortado, foi para onde? Foi para a corrupção. Isso está claro, todo mundo está vendo isso, foi para a corrupção. Então deixou de ir para a educação para alimentar o bolso deles e daqueles que apoiam eles. Bom, então não está fácil não. Para finalizar, eu retorno às minhas considerações iniciais. Eu sou servidor público, tá? Eu gosto de servir, tá? Tem muitos que assumem esse papel de servidor público, às vezes com a imagem de não para servir, mas de ter direitos. Eu acho que nós temos mais deveres do que direitos. Então eu gosto do que eu faço, sou professor, gosto de estar em sala de aula, gosto de multiplicar conhecimento, dividir conhecimento. Essa juventude precisa aprender cada vez mais a empreender, inovar, a ser mais criativo. Então é o que eu penso. E se você concorda ou não, deixe o seu comentário. Vamos debater ideias.
Eu não debato pessoas, eu debato ideias, tá? E você que concorda comigo, né, eu estarei, né, transmitindo mais vídeos, trazendo mais informações, mais conhecimentos, né, para esse projeto de libertação, né, um projeto libertário, tá? Conservador e liberal. Inscreva no meu canal, né? Aperte o joinha, tá certo? Aperte o sininho para receber as notificações, né? E aqui embaixo está também as minhas redes sociais e as referências de onde nós trouxemos essas informações. Até o próximo vídeo. Grande abraço.